Você já encontrou um cabelo branco e pensou: de onde ele veio? O mais estranho é que o fio não está simplesmente ficando branco depois de sair da sua cabeça. A cor do cabelo é determinada enquanto ele está sendo produzido dentro do folículo. Existem células chamadas melanócitos, elas produzem melanina, o pigmento que dá cor ao cabelo. Mas existe um sistema ainda mais interessante por trás disso. Os folículos possuem células-tronco que ajudam a manter a produção de pigmento ao longo do tempo. Quando somos jovens, esse sistema funciona muito bem. Novos cabelos são produzidos e recebem pigmento. Mas com o envelhecimento, essas células-tronco podem perder eficiência. Algumas podem desaparecer e outras podem deixar de funcionar da maneira correta. Quando o folículo passa a produzir menos melanina, o cabelo novo nasce com menos pigmento. E é aí que aparecem os fios grisalhos ou brancos. Mas existe uma coisa importante: não existe uma idade exata para isso acontecer. A genética tem um papel enorme. É por isso que algumas pessoas encontram os primeiros cabelos brancos aos 20 e poucos anos, enquanto outras só percebem muito mais tarde. E o estresse. Existe evidência de que o estresse intenso pode afetar as células-tronco responsáveis pela pigmentação. Mas isso não significa que cada cabelo branco seja resultado de uma semana ruim no trabalho. O mais interessante nessa história é outra coisa. O cabelo mostra uma das primeiras pistas sobre o envelhecimento. O nosso corpo possui sistemas capazes de renovar tecidos. Mas esses sistemas não são infinitos. Durante anos, eles funcionam muito bem, até que começam a perder eficiência. E se isso acontece com o cabelo, será que algo parecido acontece com a nossa pele? Porque existe outra mudança que praticamente todo mundo conhece: as rugas. Porque a pele de um bebê é tão lisa e a nossa começa a ganhar rugas com o passar dos anos. Uma parte importante da resposta está em duas proteínas, colágeno e elastina. O colágeno ajuda a dar estrutura e resistência à pele. A elastina ajuda a pele a voltar à forma depois de ser esticada. Quando somos jovens, existe uma produção e uma renovação muito eficientes dessas estruturas. Mas o envelhecimento muda esse equilíbrio. A produção de componentes da matriz da pele diminui, a organização dessas estruturas muda e a capacidade de reparação também fica menos eficiente. O resultado: a pele perde parte da sua elasticidade. Fica mais fina, mais seca, e as linhas que antes desapareciam rapidamente podem começar a permanecer. Mas existe outro personagem importante nessa história: o Sol. A radiação ultravioleta pode causar danos que aceleram o chamado fotoenvelhecimento. É por isso que a idade que aparece no documento de identidade não conta toda a história da pele. Duas pessoas com a mesma idade podem ter peles muito diferentes dependendo de genética, exposição solar e outros fatores. E aqui aparece uma coisa fascinante. A pele não fica simplesmente parada. Enquanto envelhecemos, ela continua se renovando. Células nascem, outras morrem, proteínas são produzidas, danos são reparados. Todos os dias. Então o envelhecimento não significa que o corpo simplesmente desligou a capacidade de se reparar. Significa que, depois de décadas, vários desses processos começam a funcionar de maneira menos eficiente. E isso não acontece apenas na superfície. Dentro do nosso corpo também existe um tecido que depende constantemente de renovação e manutenção. Os músculos, e é aí que a terceira pista aparece. Porque fica mais difícil manter músculos à medida que envelhecemos. Não é apenas impressão. O envelhecimento está associado à perda de massa muscular, força e função. Esse processo é conhecido como sarcopenia. Mas o músculo não é simplesmente uma coisa que temos no corpo. Ele está sendo construído e desmontado o tempo inteiro. Quando você faz treinamento de força, cria um estímulo. O corpo recebe a mensagem de que aquele tecido precisa continuar forte. Ele aumenta a produção e a manutenção de proteínas musculares. Quando você passa muito tempo sem usar os músculos, o estímulo diminui. E, com o envelhecimento, essa resposta também pode ficar menos eficiente. O corpo pode ter mais dificuldade para transformar o estímulo do exercício em construção de tecido muscular. A regeneração também pode mudar. E existem alterações no sistema nervoso que controla os músculos. Por isso, uma pessoa mais velha pode perder não apenas tamanho muscular, mas também força e potência. Mas existe uma parte importante. Envelhecer não significa que você está condenado a perder toda a sua força. Exercícios de resistência podem ajudar a preservar massa e função muscular. A alimentação adequada também pode contribuir. Ou seja, a idade muda o processo, mas não determina sozinha o resultado. E existe uma ligação importante com tudo o que vimos até agora.
O cabelo depende de células, que mantêm a pigmentação. A pele depende de células e proteínas que precisam ser renovadas. O músculo depende de mecanismos que constroem e reparam tecido. Em todos esses casos, o corpo continua trabalhando. Só que a eficiência muda. E se construir e manter tecidos fica mais difícil, o que acontece quando o corpo precisa reparar um dano. É aí que chegamos à quarta pista: a cicatrização. Porque um pequeno machucado pode levar mais tempo para cicatrizar quando envelhecemos. Quando você se corta, o corpo começa imediatamente uma operação de reparação. Primeiro, precisa controlar o sangramento. Depois, células do sistema imunológico chegam ao local. Em seguida, começa a formação de novo tecido. Por fim, esse tecido é reorganizado e fortalecido. É um processo extremamente complexo e funciona tão bem que normalmente nem percebemos tudo o que está acontecendo. Mas o envelhecimento pode tornar essa operação mais lenta. A pele fica mais fina e frágil. A produção e organização de componentes como o colágeno mudam. A resposta inflamatória também pode ficar desregulada e algumas células envolvidas na reparação podem perder parte da capacidade de funcionar. Existe ainda um fenômeno chamado senescência celular. Algumas células entram em um estado em que deixam de se dividir normalmente, mas continuam metabolicamente ativas. Isso pode ser útil em determinados momentos. O problema é quando essas células se acumulam e passam a alterar o ambiente ao redor delas. E essa é apenas uma parte da história. Ao longo da vida, as nossas células acumulam diferentes tipos de alterações. O material genético sofre danos. Proteínas podem perder a sua estrutura correta. As mitocôndrias mudam. As células-tronco podem perder parte da capacidade de renovar alguns tecidos. E o corpo precisa lidar com tudo isso constantemente. Mesmo assim, ele continua reparando, todos os dias, durante décadas. Até que chegamos à pergunta que junta todas as outras. Se o corpo consegue reparar o cabelo, a pele, os músculos e uma ferida, por que ele não consegue simplesmente continuar fazendo isso para sempre? Essa é a parte mais interessante da história. Se o nosso corpo consegue reparar danos todos os dias, por que ele não consegue fazer isso para sempre? A resposta não é um único botão do envelhecimento. Não existe uma peça específica que simplesmente desliga quando chegamos a determinada idade. O que existe é uma combinação de processos. O material genético sofre danos constantemente. As nossas células possuem sistemas para reparar grande parte deles, mas esses sistemas não são perfeitos. Os telômeros, que protegem as extremidades dos cromossomos, também podem encurtar durante divisões celulares em muitos tipos de células. Algumas células entram em senescência e deixam de se dividir normalmente. As mitocôndrias sofrem alterações. As células-tronco podem perder parte da capacidade de manter e regenerar determinados tecidos. E o sistema imunológico também muda com a idade. O mais importante é que esses processos não acontecem isoladamente. Eles influenciam uns aos outros. Por isso, o envelhecimento é considerado um fenômeno complexo. E agora podemos olhar para os 4 exemplos anteriores de uma maneira diferente. O cabelo branco não apareceu simplesmente porque ficamos velhos. Ele é um sinal de que o sistema responsável pela pigmentação perdeu eficiência. As rugas não aparecem apenas porque a pele decidiu envelhecer. Elas refletem mudanças na estrutura, na renovação e no reparo dos tecidos. A perda de músculo acontece porque vários mecanismos que mantêm o tecido muscular também mudam. E uma ferida pode levar mais tempo para cicatrizar porque os sistemas de reparação já não trabalham exatamente como antes. Então o corpo não está simplesmente parando. Na verdade, ele continua reparando, continua renovando, continua tentando manter tudo funcionando. Só que, depois de décadas, alguns sistemas acumulam alterações e perdem eficiência. E talvez essa seja a coisa mais fascinante sobre o envelhecimento. Nós não somos uma máquina que foi feita para funcionar perfeitamente para sempre. Somos um organismo vivo que passa a vida inteira tentando se manter. A evolução não precisou criar um corpo eterno. Precisou criar um corpo capaz de sobreviver, crescer, reproduzir e continuar funcionando. E nós somos o resultado desse processo. Um corpo extraordinariamente bom em se reparar, mas não perfeito. E talvez a pergunta mais interessante para o futuro não seja: como podemos viver para sempre? Mas sim, quanto da capacidade de reparação do nosso corpo ainda podemos entender e preservar? Porque a história do envelhecimento ainda está sendo escrita.